Você que vai tentar medicina esse ano, presta atenção que você vai se deparar com uma questãozinha dessa. Então vamos entender essa questão para que a gente não erre nada. Bora lá! Olá, eu sou o professor Punch, o professor de matemática aqui do ProMedicina, e a gente vai ver uma questãozinha agora de análise combinatória. Uma questão de análise combinatória que cai sempre em todo vestibular, que você vai se deparar por aí, tá bom? E a questão que a gente vai fazer agora é uma questão do Enem, tá bom? E a questão diz o seguinte: o brinquedo infantil Caminhão Cegonha é formado por uma carreta e 10 carrinhos nela transportados conforme a figura. No setor de produção da empresa que fabrica esse brinquedo, é feita a pintura de todos os carrinhos para que o aspecto do brinquedo fique mais atraente. São utilizadas as cores amarelo, branco, laranja e verde, e cada carrinho é pintado apenas com uma cor. O caminhão cegonha tem uma cor fixa. A empresa determinou que em todo caminhão cegonha deve haver pelo menos um carrinho de cada uma das 4 cores disponíveis. Mudança de posição dos carrinhos no caminhão cegonha não gera um novo modelo do brinquedo. Com base nessas informações, quantos são os modelos distintos do brinquedo Caminhão Cegonha que essa empresa poderá produzir? Então vamos dar uma olhadinha como é que a gente resolveria essa questão. Primeiro vamos prestar atenção no seguinte: a gente desconfia da análise combinatória pelas alternativas. A gente tem 3 das 5 alternativas falando de combinação, tá bom? E outra coisa, quando ele fala no enunciado para você, mudança de posição dos carrinhos no Caminhão Cegonha não gera um novo modelo de brinquedo, você já pega e fala, opa, então a ordem não importa. Se a ordem não importa, eu lembro bem que isso entra na análise combinatória como combinação, beleza? Então a gente tem aí 3 alternativas com análise combinatória com combinação, tá bom? Só que preste atenção que o erro dessa questão pode ser bem sutil num detalhe. Vamos lá. Aí a gente vai fazer o seguinte. É muito comum a gente pensar que são 10 carrinhos. E como são 4 cores, qual é o comum da gente pensar? Ah, Punch, moleza. Combinação de 10, vou escolher 4, certo? Aí que tá o grande problema. Essa é uma das alternativas. Essa é a mais comum da gente marcar. E essa tá errada, tá bom? A gente tem 2 formas da gente fazer essa questão, e uma das formas da gente pensar pode ser o seguinte. Como são 10 carrinhos, vamos fazer o seguinte. Pega aqui. 10 situações. Como se um fosse cada carrinho. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Como são 4 cores, vamos usar 3 separadores. Por quê? Vamos só pensar aqui num exemplo para ficar mais fácil de entender. Imagina que a gente separou assim. Só para a gente entender, ó. Primeira cor, segunda cor, terceira cor, e isso tudo aqui da 4ª cor. Tá? Então a gente tem que usar 3 separadores que vão entrar entre os espaços que estão representando os carrinhos, que são as nossas bolinhas ali. Tá bom? Só que se a gente vai usar 3 separadores, a gente tem quantos espaços para utilizá-los? Se são entre as bolinhas, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beleza, temos 9 espaços. Se a gente vai usar 3 separadores, a gente pode começar assim, ó. Então, 3 separadores. Para o primeiro, a gente tem 9 opções de lugares, certo? Para o segundo, a gente vai ter, então, 8 opções de lugares. Para o terceiro, a gente tem 7. Aí tu fala, mas isso é princípio multiplicativo, isso não é combinação. Mas vamos pensar numa coisa, só para a gente exemplificar o que vai falar. Vamos usar um separador aqui, outro aqui, certo? Se a gente colocar nessa ordem, ou colocar nessa ordem aqui, fez diferença? Não fez. Se não fez diferença, é aí que entra a grande pergunta da combinatória. A ordem faz diferença? Se a ordem não faz diferença,
combinação. Então é aqui que vai entrar aquela dica da questão, que se você trocar os carrinhos de lugar, não vai gerar um novo modelo. Tá bom? E aí, vamos pensar. Escolhemos os 3 lugares. Vamos dizer aqui. Isso tudo é só para ilustrar onde a gente vai colocar, tá? Escolhemos os 3 lugares. Para evitar aquelas repetições de colocar no primeiro, no segundo, no terceiro, ou no terceiro, no segundo e no primeiro, ou primeiro, terceiro e segundo e assim vai, a gente pensa o seguinte, eu tenho 3 lugares. Para o primeiro espaçador, então, eu tenho 3 opções disponíveis. Para o segundo espaçador, eu tenho 2 dos lugares disponíveis. Para o terceiro e último espaçador, ele fica com o que sobrou. Tá bom, Punch. Chegamos aqui, conseguimos calcular o valor, mas ele não quer o valor, ele te pede, na verdade, a fórmula de combinação. Como é que a gente pode melhorar esse cara? Se a gente olhar bem, como a gente divide isso daqui para evitar as repetições, a gente tem aqui um 9 vezes 8 vezes 7. E embaixo, 3, 2, 1 já forma um fatorial, ó. 3 fatorial. Tá bom? Para completar em cima, para aqui em cima virar um fatorial, eu tenho que multiplicar pelo que está faltando, que é do 6 até o 1. Do 6 até o 1 é 6 fatorial. Se multiplicou em cima, multiplica embaixo. E aí, a gente chega que o nosso numerador virou 9 fatorial e o nosso denominador virou 3 fatorial, 6 fatorial. Então, nesse caso aqui, a gente teria 2 possibilidades, tá? 2 possibilidades. A primeira delas seria o seguinte: uma combinação entre 9, escolho 6, combinação de 9, 6 a 6, onde a gente teria aqui 9 fatorial, 6 fatorial, aqui 9 menos 6 fatorial. Ou a gente tem a combinação de 9, escolhe 3. Que aí ficaria o 9 fatorial, 3 fatorial, 9 menos 3, que é o 6 fatorial. Dessas 2 possibilidades, só uma aparece como sua resposta, tá? E aí a gente marca corretamente combinação de 9, escolhe 3, e não o 10, escolhe 4, que a gente imaginou no início. Pode se eu não pensasse nisso na hora. Vamos pensar o seguinte, tem outra forma de fazer? Tem. A gente falou no início, tinha 2 formas da gente pensar. A outra forma é, já pinta um carrinho com cada cor. Já pinta um carrinho com cada cor. Você eliminou o problema de ter que ter pelo menos um carrinho de cada cor. Sobram no total agora 6 carrinhos. E você não vai usar espaçadores dessa forma, colocando entre. Fica um pouquinho diferente, ó. Você agora tem 6 carrinhos. E você pode acontecer dos espaçadores aparecerem aqui no final. Mas por quê? Porque eu posso agora ter 6 carrinhos de uma cor só, nenhuma da segunda, nenhuma da terceira e nenhuma da quarta. Já que a gente já pintou um de cada cor no início, sobrando só os outros 6. É claro que isso daqui pode mudar de ordem, à vontade. Mas isso é muito vago, isso às vezes não me pega legal, pai. Então transforme em algo que você conhece, ó. Ponto, 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 barra, barra, barra. Transformamos em letras por quê? Porque tem um cara que a gente fala muito em combinatória que às vezes a gente não percebe que está na questão. Vou te mostrar como fica mais fácil. Ó. Quantos anagramas eu consigo fazer com essa palavra? Quantos anagramas te remete ao quê? Punch, mas isso é permutação. É permutação de 9 elementos com repetição de 6 e 3. E como é que a gente faz a permutação? Fatorial do total dividido pelo produto dos fatoriais das repetições. A gente pode reparar
que a gente chega exatamente no mesmo ponto, que é o 9 fatorial, 3 fatorial, 6 fatorial. E aí agora é só trazer para a combinação que a gente termina a questão da mesma forma. Tá bom? Essa segunda forma, de repente, é um pouco mais lógica para a gente resolver. Mas você pode resolver dessas duas formas. Só preste atenção que não é aquela combinação tão óbvia que a gente pensou no início. Tá bom? Então é isso. Diferente do que a gente pensava que poderia ser a letra C, o nosso gabarito, então, é letra B. Tá bom? Combinação de 9, escolhe 3. Certinho? Então não esquece, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você não perder nada. Compartilha isso daí com quem você conhece para não perder as dicas aqui no canal do Promedicina, tá bom? Beijo no seu coração e até a próxima. Tchau, tchau!